Pessoal, bom dia a vocês, né? Mais uma aula nossa aí. Em breve teremos uma aula presencial dessa disciplina, né? Que está sendo realizada em formato de colaboração por via remota. E eu mandei uns slides para vocês, tá certo? Mas hoje eu vou usar, deixa eu abrir aqui, esse slide aqui, né? Que eu acho que é o 3 que eu mandei para vocês, certo? Então, a gente vai seguindo nesse conteúdo aqui até as 9h30, tá certo? Que eu acho que a gente consegue dar conta. E outra coisa, eu mandei também mandei o cronograma, mandei a ementa para vocês, não sei se alguém observou, então por isso que eu estou sempre reenviando para a gente. E aí, e tem os livros também que eu mandei. Então, à medida que vocês tiverem um tempinho, eu peço que vocês façam as leituras, porque eu estou querendo, no dia que a gente tiver presencial, né, fazer uma coisa mais prática, mais dinâmica, tá certo? Para a gente pegar todo esse material, fazer umas leituras, fazer exercício também, fazer um bate-papo bem interessante para a gente tirar dúvidas, né? Aproveitar esse momento presencial que a gente vai ter para fazer isso, tá bom? Então, vejam só, a nossa disciplina. Estão ouvindo direitinho, né, pessoal? Sim, dá para ver tranquilo. Pronto. Caso o slide não passe, qualquer coisa, por favor, vocês me avisem. Então, vejam só, essa nossa disciplina, conforme dispõe a ementa, ela tem dois recortes, né? A gente vai trabalhar com o direito financeiro e com o direito tributário, tá certo? É importante que vocês fiquem atentos a essa questão. Lá na Constituição, que é uma recomendação também que eu faço de leitura, a partir do artigo 142 da Constituição da República, vocês vão ter uma parte delas dedicada à ordem tributária, o sistema constitucional tributário, que vai do artigo 142 ou 145 até o 162. E depois dessa parte direcionada ao sistema tributário nacional, que nós vamos ter uma aula específica sobre isso, mas é importante que vocês antecipem as leituras, né? E como é que vocês podem fazer essas leituras? Vocês vão lendo o texto da Constituição e vocês vão identificando ali numa doutrina, porque vocês vão ter uma interação maior de compreensão acerca do conteúdo. Então, depois que a Constituição coloca essa parte dedicada ao sistema tributário nacional, vocês terão, logo na sequência, o capítulo dedicado às finanças públicas, né? A questão do orçamento, da receita, né? da organização do processo de arrecadação que o Estado faz. E quando eu falo Estado, eu me refiro à pessoa jurídica de direito público, né? Que o conjunto das unidades federativas forma o Estado brasileiro. Aí você tem mais de 5.000 municípios, você tem os estados, os estados membros, o Distrito Federal e a União, que juntos, né, todas essas unidades da federação, formam o Estado brasileiro, tá certo? Então, nesse sentido, eu vou passar aqui o slide seguinte, deixa eu ver se vai, certo, pronto. Nós temos aqui que identificar, nesse quadro aí, vocês estão vendo aqui, temos o Estado de Direito, o direito tributário e o direito financeiro, para que a gente chegue à questão da atividade financeira do Estado. Então, vejam só. Vamos comparar com o nosso dia a dia, né? Quando a gente precisa fazer as coisas, a gente precisa ir ao médico, a gente precisa fazer uma compra, a gente precisa pagar o aluguel, a gente precisa pagar nossa conta de água, nossa conta de luz, o cartão. Precisamos pagar. Será que a gente vai conseguir pagar? Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa ter receita. Né? A gente precisa ter uma fonte de receita, ou mais de uma fonte de receita, para que a gente possa pegar os recursos provenientes dessa receita, né? Dessa fonte, para a gente dizer, olha, eu vou gastar nisso, eu vou poupar, eu vou fazer os pagamentos, né? As despesas fixas, as despesas transitórias, e no final, a ideia é que a gente consiga o equilíbrio entre receita
e despesa, certo? Para que a gente não fique no vermelho. Eu estou fazendo uma comparação bem rasteira, né? A partir da realidade de uma pessoa física, qualquer um de nós, ou de uma pessoa jurídica, uma empresa, né? Uma empresa que tenha que ter fonte de receita para poder pagar seus funcionários, pagar seus fornecedores, separar uma parte do dinheiro para ser a receita de capital, enfim, não há como você fechar essa conta, né, se você não tem uma fonte ou mais de uma fonte de recursos financeiros, né, para formar a sua receita e, consequentemente, você fazer os seus dispêndios, as suas despesas. No caso do Estado, né? No caso do Estado, nós temos a questão do orçamento público, tá? O Estado, ele se organiza, e aí nós temos isso delineado na Constituição da República, e temos uma lei que fala das finanças públicas, tá? Nós temos que o Estado tem que pensar da seguinte maneira: isso vale para município, isso vale para o Distrito Federal, isso vale para cada um dos Estados-membros e para a União, tá bom? A Constituição da República, ela traça o perfil para a União, mas todos os outros membros outras unidades da Federação, elas falam sobre a questão relacionada. Então, o que é que o Estado precisa? O que é que cada uma da unidade da federação precisa? Organizar o seu orçamento público, tá? Ela precisa organizar seu orçamento público. Então, nós estamos no processo, principalmente a partir da Constituição de 1988, que existem princípios que vão organizar a forma como isso é realizado. E a principal fonte de receita é chamada de receita derivada. Por que derivada? Porque ela vem de terceiro. Não são recursos que o Estado já tenha. Ele tem que buscar esses recursos de fora de casa. Não é? E onde é que estão esses recursos? O principal são provenientes da arrecadação tributária. Né? Então, o maior volume, eu diria até uns mais de 90% do volume da receita do Estado, ela é proveniente de onde? De uma receita derivada. Quais são os elementos que formam essa receita derivada? Os tributos. São os tributos que o município, que os Estados-membros, que o Distrito Federal, que a União arrecadam de terceiros. Por isso que é derivada, ela vem de terceiros, de fora para dentro. Então, os recursos, né, formados pelo conjunto de arrecadação, os tributos, né, sejam eles impostos, taxas, contribuições de melhorias, contribuições para fiscais, quando ele arrecada todos esses recursos, eles vão dizer, olha, eu vou gastar ali, vou gastar ali, vou gastar ali, tá? Vou guardar uma parte, vou pagar fornecedor. Então, é feito um planejamento, né, que é um plano plurianual para 4 anos, tá? Então, por exemplo, nós temos eleições para a presidência da República, o novo presidente que for eleito, ou os governadores que forem eleitos, eles vão organizar os seus PPA, Plano Plurianual, tá? Para os 4 anos de mandato. Funciona nessa ordem. Então, quando eu coloco aqui Estado de Direito, eu me refiro ao Estado de Direito que tem como princípio basilar, né, um dos princípios norteadores, que é a legalidade. Ou seja, nenhum membro, nenhuma unidade da federação poderá criar tributo, seja de que espécie for, poderá majorar valores de tributo, poderá criar qualquer tributo, né, sem que tenha uma lei. Essa é a regra geral, tá? Por isso que é um Estado de Direito. Ele está pautado no princípio da legalidade. Então, dentro desse conjunto, né, dentro desse conjunto, nós temos o direito tributário e financeiro, que estuda justamente um objeto, mesmo que em perspectivas distintas,
mas o mesmo objeto, a tributação. Certo? Então, sendo que, no caso do direito tributário, o objeto principal de estudo são os tributos em espécie. No caso do direito financeiro, ver esse tributo enquanto fonte de receita. Tudo isso leva à chamada, que está aqui, ó, atividade financeira do Estado. Certo? Então, voltando àquele exemplo inicial, o Estado, pessoa jurídica de direito público internacional, formada pelas diversas unidades da Federação, municípios, Distrito Federal, Estados-membros, União, eles desenvolvem isso aqui, ó, galera, atividade financeira do Estado. Estão acompanhando até aí? Sim, tá dando para acompanhar. Pronto. Então, qualquer dúvida, viu? À medida que eu for falando, se eu estiver falando rápido demais e tal, vocês podem interpelar, sem problema nenhum. Vou passar aqui para o slide 3. Eu vou pedir para que quem tiver com o microfone ligado, pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado? Voltar fez na escola essa semana, reunião. Pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado? Mas tio Tom era ainda mesmo. Pessoal, tem alguém que está com o microfone ligado? Vou ter que esperar. Olha só. Eu saí. Lamara. Deixa eu ver uma coisa aqui. Os que me ligam, deixa eu não dar aqui para gravar. Pessoal, eu não gosto de desligar o microfone de ninguém, mas a gente precisa, interfere. E vai ficar gravado. Vocês estão vendo aí esse slide aqui? Direito tributário e financeiro, a diferença? Sim, aham. Pronto. Vejam só. Então, para que a gente... primeira coisa que eu coloquei aqui nesse slide é para que a gente entenda a diferença entre direito tributário e direito financeiro. O direito tributário, né, diz assim, primeiro regula o quê? A atividade financeira do Estado no que se refere à tributação. O que é de competência dos municípios fazer, quais são os tributos que ele tem competência para criar, né? O que é de competência do Distrito Federal e dos Estados-membros, o que é que eles têm competência para fazer, o que é que eles têm competência para criar, o que é de competência da União, pessoa jurídica, que ela tem para criar, quais são as competências. Então, é a Constituição, e somente ela, que vai dizer acerca das competências de cada unidade da federação no que tange, tá, a tributação, ou seja, a competência legislativa, né, o que cabe ao Congresso, o que cabe às câmaras de deputados, o que cabe às câmaras de vereadores no contexto de criação, majoração de tributos. Então, o direito tributário, ele regula a atividade financeira do Estado no que diz respeito à tributação. Já o direito financeiro, né, ele também regula a atividade financeira do Estado, exceto a que se refere à tributação e à fiscalização. Então, tributar e fiscalizar a tributação é um objeto de estudo relacionado ao direito tributário. Agora, quando a gente fala em receita, em despesa, em orçamento público, isso é objeto de estudo do direito financeiro. Em resumo, há uma interdisciplinaridade entre as duas disciplinas. Então, para que você entenda o direito tributário financeiro, você precisa fazer um estudo em conjunto associado ao direito constitucional, né? Então, você tem uma interdisciplinaridade. Vamos agora ao conceito de direito tributário, tá? Eu trago aqui um autor que eu sempre recomendo a leitura, que é o Hugo de Brito Machado, tá? Um dos livros principais é o curso de Direito Tributário. Então, ele conceitua
o direito tributário, ele diz o seguinte: é um ramo do direito que se ocupa das relações entre o fisco e as pessoas sujeitas à imposição tributária de qualquer espécie. Isso significa o quê? O direito tributário é um ramo do direito público que vai tratar da relação jurídica tributária entre o Estado, através da Fazenda Pública, e as pessoas, pessoa física ou pessoa jurídica, né, que são contribuintes, tá, que irão pagar tributo, seja de qualquer espécie, imposto, uma taxa, uma contribuição de melhoria, entendeu? Então, essa relação jurídica, né, relacionada à atividade financeira do Estado entre pessoa física ou jurídica, contribuinte, e o Estado representado pela Fazenda Pública. Então, o Hugo de Brito Machado, ele resume em conceito o que é o direito tributário, ramo do direito que se ocupa das relações, leia-se relação jurídica, entre fisco e pessoas sujeitas à imposição tributária de qualquer espécie. Seguindo aqui, né, eu trago um outro conceito de Pedro Nunes, e ele diz: o direito tributário é o ramo do direito público que compreende um conjunto de normas coercitivas. Por quê? Coercitivas. Independente da sua vontade, você paga tributo. Tá? Então, é um conjunto de normas coercitivas que estabelece relação jurídica entre quem? Contribuinte e Estado. Direitos e deveres de ambos esses dos agentes fazendários, que devem regular o sistema, que devem atuar a partir do princípio da estrita legalidade tributária. Então, quando ele fala entre contribuinte e o Estado, direitos e deveres de ambos e dos agentes fazendários, regula o quê? O sistema tributário e disciplina o lançamento, a arrecadação, a fiscalização e a aplicação dos impostos em geral, taxas e contribuições. Tá certo? Então, esse conceito, ele apresenta, nessa partezinha final aqui, ó, a competência, né? Regula o quê? O sistema tributário. Onde é que está esse sistema tributário? Na Constituição. Disciplina o lançamento, né? Ele vai ver quem é que deve pagar tal tributo e como ele vai fazer a cobrança. Então, ele arrecada, ele fiscaliza essa cobrança de tributos e ele vai dizer onde vai aplicar esses recursos, né? Taxas, seja na modalidade imposto, taxas e contribuições, né? Então, é o conceito que eu apresento aqui do Pedro Nunes. Vamos seguir. Um outro conceito que eu trago, um outro autor, que eu sempre gosto de usar, só um momentinho. É o Paulo de Barros Carvalho, curso de Direito Tributário. Eu uso bastante o Paulo de Barros Carvalho e o Hugo de Brito Machado. O Paulo de Barros Carvalho ele vai dizer: o direito tributário é um ramo didaticamente autônomo, porque é um ramo do direito autônomo, certo? Integrado pelo conjunto de proposições jurídico-normativas que correspondem, direta ou indiretamente, à instituição, arrecadação e fiscalização de tributos. Ou seja, o que é que o Paulo de Barros quer dizer com isso? O direito tributário é um conjunto de normas que regulam o comportamento das pessoas e fazer o quê? Levar dinheiro aos cofres públicos. Né? É o que eu falei aqui a vocês, da receita derivada. Então, independente do autor, ele vai dizer o seguinte: eu já citei 3 aqui, o Estado, com base no que dispõe a Constituição, a partir do sistema tributário financeiro, certo? Que delimita as atribuições de cada unidade da federação, eles vão regular a atividade financeira do Estado para levar dinheiro aos cofres públicos, para fazer receita. E essa receita, o resultado da arrecadação, eles vão dizer onde eles vão gastar durante 4 anos e em cada ano subsequente do seu mandato. Vou passar aqui. Estão vendo esse aqui? Direito financeiro? Sim, dá para ver. Pronto. Então, aqui eu já trago um conceito, a gente estava falando de conceito de direito tributário. Aqui nós temos o conceito de direito financeiro. O que é o direito financeiro? É o ramo do direito público que estuda as finanças do Estado.
em sua estreita relação com a atividade financeira. Qual é a condição do Estado? Como é que a arrecadação está? Se o Estado tem um bom lastro de finanças do seu aporte da receita, né, para desenvolver as atividades relacionadas às despesas, né, a atividade financeira do Estado. Então, o direito financeiro é o ramo do direito público que estuda o quê? As finanças do Estado, em sua estreita relação com a atividade financeira. E, portanto, o conjunto de regras e princípios que estuda a atividade financeira do Estado composta pelo quê? Vejam aqui embaixo, gente. Receita, despesa, orçamento e crédito público. Esses 4 elementos aqui, ó, receita, despesa, orçamento e crédito público. Certo? São conceitos relacionados ao estudo do direito financeiro. Se você tem para o direito tributário os tributos, nas suas diversas espécies, como impostos, por exemplo, aqui no direito financeiro, você precisa saber os conceitos de receita, despesa, orçamento e crédito público. Então, o direito financeiro, seguindo aqui, ele é um sistema objetivo, ele é um conjunto de normas e princípios que regula a atividade financeira do Estado. Incumbe-lhe disciplinar a constituição e gestão da fazenda pública, estabelecer regras e procedimentos para obter receita e realizar gastos. Sem receita, o Estado, né, ele não consegue desenvolver as suas atividades. O direito financeiro, assim como o direito tributário, enquanto disciplina, ele é autônomo, ele tem um objeto de estudo específico, né, e ele possui princípios e normas específicas, que estão previstos onde? No artigo 24, inciso 1, artigo 163 e 169 da Constituição Federal. Entre outros artigos, espalhados no decorrer geográfico, vamos colocar dessa maneira, da Constituição. Então, o direito financeiro ele possui um sistema próprio de princípios e normas previstos nesses artigos aqui citados. Eu recomendo que vocês façam as leituras. Toda vez que eu citar alguns artigos, que eu não trouxer a descrição dele, né, que eu fizer a referência como esses aqui, ó, eu sugiro a leitura, né, que vocês façam a leitura do texto. Então, essa autonomia, ela se baseia nesses artigos aqui, da Constituição 24, inciso 1, 163 e 169. Então, o direito financeiro possui um sistema próprio de princípios e normas que justifica seu estudo apartado do direito tributário, tendo em vista que o direito financeiro estuda o quê? A atividade financeira do Estado, a qual se inclui receitas tributárias, mas não apenas elas. Você tem que estudar receita, despesa, orçamento e crédito público. Vamos aqui. Então, nesse caso aqui, eu trouxe primeiro, né, faço a referência e trago o texto, é o artigo 24 da Constituição que eu citei aqui para vocês. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre o quê? Olha aqui, a Constituição já diz, ó, que cabe cada uma das unidades da Federação, União, Estados e Distrito Federal. Estão vendo aqui, meninos, que eles não fazem referência aos municípios? Tá? Então, a concorrência legislativa só de acordo, quem tem competência de forma concorrente são União, Estados e Distrito Federal, para legislar sobre esses direitos aqui, ó. 2 aqui são nosso objeto de estudo. Inciso 1º, o direito tributário e o direito financeiro. Então, eu faço uma referência ao artigo 6, né, da ordem financeira, que diz a atribuição constitucional de competência tributária. Essa competência tributária compreende o quê? A competência legislativa, certo? Cabe às casas legislativas, né, à Câmara dos Deputados e ao Congresso, certo? Ressalvadas as limitações da própria Constituição,
Estado, lei orgânica dos distritos e municípios e observando o disposto nesta lei. Aí ele coloca os tributos cuja receita seja distribuída em todo ou em parte a outras pessoas jurídicas de direito público pertencerá à competência legislativa daquela que tenha sido atribuída. O que ele quer dizer com isso? Tem alguns tributos que são criados pela União, pelos estados, mas que não, os recursos financeiros não ficam com a União, nem ficam com o Estado. Eles têm competência legislativa para criar, mas quem vai receber o aporte financeiro disso aí são outras pessoas jurídicas. Exemplo, a nossa contribuição à OAB, tá? A nossa contribuição à OAB, ela é competência da União criar, mas os recursos, quem tem a capacidade, ela tem a capacidade para criar o recurso, mas quem vai ficar com o recurso, né, é a OAB. Outro exemplo, as contribuições à Previdência, ao INSS. A União é ela que tem competência para criar essas contribuições, mas os recursos ficam com a autarquia federal, que é o INSS. Então, nem sempre a competência legislativa significa capacidade. Ou seja, a União cria, mas os recursos ficam com outra pessoa jurídica. Citei 2 exemplos aqui, a contribuição ao INSS, né, e a contribuição que a gente paga ao AB. Ambas têm natureza tributária. Deixa eu ver aqui. Aqui. O outro artigo, 163, que eu citei. Lei complementar disporá sobre finanças, dívida pública, concessão de garantias, emissão e resgate de títulos da dívida pública, fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta, operações de câmbio, no nosso caso, finanças públicas, tá aqui, ó, no inciso 1º, inciso 5, fiscalização financeira da administração pública, direta e indireta, certo? O que é essa lei complementar? O Código Tributário são leis infraconstitucionais, a exemplo do que ocorre com o Código Tributário Nacional. Então, essas leis, tá? Ela vai dispor, vai olhar para as regras do sistema financeiro, tá bom? E vai, depois disso, regulamentar a partir desses preceitos gerais. Estão acompanhando aí, meninos? Sim, estou, professora. Sim, professor, tudo de boa. Valeu. Então, vejam só, eu citei aqui para vocês o artigo 163, tá? Então, os incisos do artigo 163 da Constituição, né, são regulados por qual lei? Porque aqui, se fosse relacionado a tributos, nós iríamos para o Código Tributário Nacional. Como nós estamos falando aqui de finanças públicas, existem 2 leis que regulamentam o disposto no artigo 163, que estão aqui, ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 2000, é a Lei 101, e a Lei 4320, que é de 1964, que foi recepcionada pela Constituição. Então, essas normas, elas regulamentam outros dispositivos constitucionais, como o parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição. Então, nós temos Constituição. No caso dos tributos, nós temos o Código Tributário Nacional, e no caso de finanças públicas, nós temos a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei das Finanças, que é a Lei 4320 de 1964. Então, essas 2 leis compõem o que se chama de legislação infraconstitucional básica do direito financeiro, aplicáveis a todas as unidades da federação. Então, além da Constituição, Código Tributário Nacional, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei das Finanças Públicas, que é a Lei 4320 de 1964. Então, basicamente, para você entender o conjunto relacionado ao direito tributário e ao direito financeiro, você precisa,
né, ter conhecimento dessas leis que eu citei aqui, começando pelo preceito constitucional, né, da ordem tributária, da ordem financeira na Constituição, do Código Tributário Nacional, quando a gente refere ao direito tributário, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei 4320, quando se trata de direito financeiro. É o conjunto básico da legislação. Aqui, ó, que eu falei a vocês, quando a gente fala da questão do direito financeiro, que eu citei PPA, LDO, LOA, que é Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, Lei dos Orçamentos Anuais, que é a LOA. O que é, conceitualmente, cada uma dessas leis? O que é o Plano Plurianual? Do que ele trata? O que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Do que ele trata? O que é a Lei de Orçamentos Anuais? Do que ela trata? O PPA, Plano Plurianual, ele diz o quê? Consolida, qualifica e dimensiona a programação de governo para 4 anos. Né? Então, é uma lei, todos esses aqui são leis, né, delimitadas pela Constituição, sendo que a primeira é uma organização financeira para 4 anos. A LDO estabelece metas e prioridades, lógico, né? 4 anos, mas o que é prioridade? Eu vou investir em educação, vou investir em saúde, segurança pública, entendeu? Então, a LDO, ela estabelece metas e prioridades do programa de governo para o ano subsequente. Então, quem for assumir agora, no ano que vem, como governador, como presidente da República ou presidenta da República, eles vão ter que ter o seu PPA e sua LDO. O que é prioridade para eles, de acordo com o plano de governo? E também a lei dos orçamentos públicos, né? A que se destina? O orçamento público vai dizer o seguinte: vamos destinar recursos à programação para o exercício seguindo a orientação da LDO. Então, não existe orçamento público, tá, sem o conjunto dessas 3 leis. 4 anos, o que eu pretendo fazer em 4 anos, as prioridades para cada ano, dentro do primeiro ano, segundo, terceiro, quarto ano, e os recursos, né, destinados à programação de acordo com a LDO. Ele vai aqui ver qual é a prioridade, ele vai ver, vou gastar tanto nisso, tanto naquilo, ou eu não vou poder mais gastar porque não entrou receita suficiente, por aí vai. Então, plano plurianual, 4 anos, LDO, meta para cada ano, e a LOA, quais os recursos que eu vou destinar para cada meta. É assim que funciona. Vamos aqui. Está indo rápido demais, pessoal? Não, para mim tá um ritmo bom. Valeu. Vejam só. Aí aqui, ó, mais uma vez. Onde é que a gente vai encontrar a base legal disso aqui? Na Constituição. Nessas leis que eu citei aqui para vocês. O PPA, a LDO e a LOA, tá? Além disso, a gente falou aqui da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 lá de 2000, que ela vai reforçar justamente os vínculos fiscais a partir dessas leis. Né? Vai verificar, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal, em resumo, ela vai acompanhar, né, o desenvolvimento dessas atividades, tá bom? Ela vai acompanhar o desenvolvimento dessas atividades. Então, qual é o conteúdo, né, desses instrumentos de planejamento e orçamento? Porque, além de ser uma lei, o PPA, a LDO e a LOA são instrumentos de planejamento do Estado, tá? Então, o Estado precisa se planejar, assim como nós devemos nos planejar, né, entre o que a gente tem de recursos e o que a gente vai gastar. Isso é, de forma bem simples, é o que o Estado também deve fazer. E ele vai basear isso aqui, ó, na Constituição, tá vendo aqui? A Lei Complementar de Finanças Públicas, que são esses 3, PPA, LDO e LOA, e fiscalizado, digamos assim, pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, esse é o conjunto, né? Esse é o conjunto
de leis sem as quais não existe como desenvolver a atividade financeira do Estado. Então, nós temos aqui, o que é o PPA? Ele é um plano estratégico. Ele constitui-se de programas com indicadores de ações e metas para 4 anos. A LDO ele é um plano tático. Ela explicita as ações e metas para cada ano. E a LOA é um plano operacional. Aqui, o que eu pretendo fazer em 4 anos, como eu vou desenvolver isso a cada ano, e o fazer mesmo, que é o plano operacional. Então, você tem, tem uma sequência que parte de um plano estratégico, plano tático e plano operacional. Aqui embaixo, né, que a LOA prevê recursos, é que efetivamente o Estado vai dizer, ó, então eu vou poder fazer aquilo que eu planejei, tá? Ou eu não vou poder fazer aquilo que eu planejei, ou então eu vou ter que fazer de forma diferente, porque eu não vou ter aqueles recursos que eu imaginava que eu iria ter. Vai funcionando dessa maneira. Então, por que eu estou repetindo aqui? Para a gente fixar isso, que o PPA, para uma programação para 4 anos, a LDO é uma meta para o ano, tá? E aqui é a questão dos recursos, tá vendo? O LOA, ou a LOA, Lei Orçamentária Anual, ela vai falar justamente do aporte financeiro para cada ano. Porque aqui é estratégia, aqui é tática e aqui é operacional. Só um momentinho. Pronto, é muita informação que eu de barulho. Estão vendo aqui esse quadro, gente? Tributário, financeiro e tributário aqui? Sim. Pronto. Então, eu estou voltando a essa questão, né, e dizendo onde é que isso vai aparecer aqui no direito financeiro e aqui no direito tributário. Né? Todo esse conjunto, a atividade financeira, né, que a gente falou aqui, a questão dos tributos, o que cabe à União, Estado, Distrito Federal e municípios, estão no campo de estudo, volto a essa questão, do direito financeiro e direito tributário. Então, o direito financeiro é o conjunto de princípios e normas que regulam a atividade financeira do Estado relacionada à receita, gestão de como isso vai ser realizado e a despesa. Já o direito tributário, ele é o conjunto de princípios e normas que regulam as relações jurídicas entre o Estado e o particular. É, portanto, um ramo do direito financeiro que dele se destacou. Ou seja, o direito tributário, ele fazia parte do direito público, mas ele cresceu tanto, né, que ele se apartou, né, e tomou autonomia. Então, agora você tem direito tributário e direito financeiro. Então, o direito financeiro é uma disciplina, ele é disciplina jurídica do orçamento. Está vendo aqui? Ele tem como base, os dois, tanto o direito financeiro quanto o direito tributário, eles vão tratar da atividade financeira do Estado, sob 2 perspectivas, tá? O direito financeiro com relação ao orçamento e o direito tributário com relação aos tributos, tá? Eles trabalham em conjunto. Como está aqui, ó. O direito é um só, mas a atividade financeira do Estado, o seu estudo perpassa pela interdisciplinaridade de 2 ramos do direito financeiro e direito tributário de base constitucional, tá? Então, cabe ao Estado. Estão vendo aí a foto da Constituição? Sim. Uhum. Então, cabe ao Estado a partir da Constituição. Tá? A Constituição é a regra mater, né? Onde o Estado, lato sensu, vai
buscar as orientações para desenvolver as suas competências, né, com relação ao tributo e com relação ao orçamento. Então, quando a gente fala ao Estado, a gente se refere ao Estado de Direito, ao Estado Social de Direito, tá? Que ele se organiza pelo império da lei, ele deve respeitar os direitos individuais, ele deve defender o preceito da separação dos poderes, da autonomia do Estado, ele tem relação, ele tem a atribuição de zelar, né, pelo princípio da legalidade, e ele é aquele que tem a atribuição, a possibilidade de buscar recursos do cidadão para desenvolver as suas atividades financeiras. Sem recursos, não tem como fazer isso. Então, o Estado ele vai passando por um processo de modificação ao longo da sua história. Então, nós temos o Estado de Direito, que é organizado pela égide da legalidade, e depois a gente chega nessa etapa do chamado Estado Social de Direito. O que é esse Estado Social de Direito? Ele procurou evitar, né, as características individualistas e abstencionistas do Estado liberal. Então, o que isso significa? Ele procura exercer uma função corretiva das desigualdades, né, e supletiva em relação à iniciativa privada. Ou seja, o Estado vai dizer o seguinte, a gente não pode ficar ao largo dos problemas sociais. O Estado precisa se envolver em atividades financeiras, precisa regular a atividade financeira, né, para proteger minimamente o interesse não só do Estado, mas o interesse das pessoas, certo? Então, é necessário que isso ocorra. Então, o Estado ele agora vai regular, ele vai fiscalizar, né, ele vai desenvolver ações relacionadas aos interesses sociais, como educação, saúde e segurança pública, por exemplo. Então, dentro desse processo, o Estado de Direito, um Estado democrático, né, hoje em dia, ele postula o quê? A democracia representativa e plural, considerando, assim, mais adequado falar em Estado de Direito democrático. Então, a Constituição da República escolheu essa designação lá no artigo 2º, quando fala, né, na Constituição, que dos poderes independentes e harmônicos entre si. Então, todo o processo da atividade financeira do Estado, de arrecadar receita, realizar a despesa, né, a soma disso aqui, atividade financeira do Estado, se resume em arrecadar receita e realizar despesa dentro do orçamento público para 4 anos, e a cada ano, para criar o crédito público. Sem recursos, sem o aporte financeiro, nem nós, nem o Estado, nem ninguém, pessoa física ou jurídica, tem condição de desenvolver as suas atividades. E no caso do Estado, nós estamos falando da atividade financeira. Então, o que é atividade financeira? De que maneira a gente pode conceituar a atividade financeira? Podemos conceituar a atividade financeira do Estado como sendo a atuação estatal que tem como objetivo obter, gerir e aplicar os recursos financeiros necessários à consecução das finalidades do Estado, que, em última análise, se resumem na realização do bem comum. Ora, eu não estou falando aqui para vocês das situações grotescas que ocorrem no Estado brasileiro, que muitas vezes vai distante do interesse da coletividade, tá? Infelizmente, a gente tem muitos exemplos disso, né? E um mau uso do dinheiro público. Como o próprio nome diz, o dinheiro é público, não é meu, não é seu. Então, se é um dinheiro público, ele deve ser gasto, aplicado em coisas que revertam a favor do bem comum, da coletividade, com investimentos na área de saúde, educação, segurança, lazer, né? Nas políticas de cultura, né? Nos programas sociais, né? Com relação à fome e miséria, por aí vai. Não é um dinheiro particular, não é um dinheiro da pessoa, é um dinheiro da coletividade, da sociedade.
Então, a atividade financeira, ela tem essa função, né? O Estado deve obter recursos, fazer a gestão dele e aplicar esses recursos em prol do bem comum. É o que deveria ser. Então pessoal, estão vendo aqui esse quadro aqui? Sim. Pronto. Então, ó, atividade financeira do Estado, a gente precisa passar por esses conceitos: receita, despesa, orçamento e crédito público. Vamos lá. Aqui. Então, o Estado e a tributação, a atividade financeira do Estado é o conjunto de atos, né? Aqui eu já estava no Conselho do Hugo de Brito Machado, conjunto de atos que o Estado pratica para obter, gerir e aplicar recursos financeiros, de que necessita para os seus fins. Que fins são esses? Bem comum, né? Orçamento público, receita, despesa e dívida, né? Para desenvolver essas atividades, né, significa que a gente tem dívida, tem coisas a ser feitas, temos coisas a serem feitas. Então, eu trago um outro conceito doutrinário, um outro doutrinador, que é o Aleomar Baleiro, né? Todos esses caras que eu estou citando aqui são tributaristas ou financistas, que fala sobre a atividade financeira do Estado. Ele diz: a atividade financeira do Estado consiste em obter o quê? Receita. Criar o quê? O crédito, porque ele precisa ter aporte financeiro, né, para poder desenvolver suas despesas. Então, obter receita pública, criar crédito público e gerir a gestão, a administração desses recursos passa pelo orçamento público. E despender, pegar o dinheiro, né, indispensável a quê? As necessidades públicas, ou ao bem comum. Tá certo? Então, esse é o conceito da atividade financeira do Estado, de Aleomar Baleiro: obter, criar, gerir e despender dinheiro indispensável às necessidades, cuja satisfação o Estado assumiu ou cometeu aquelas outras pessoas de direito público. Então, agora, o que é receita pública, né? A receita pública são ingressos financeiros no patrimônio público e podem ser classificadas em receitas originárias e receitas derivadas. Receitas derivadas é a que provém de terceiros, tá? Então, aqui, ó, derivadas, são derivadas do outro, ou seja, do patrimônio do contribuinte. Já a receita originária, elas são receitas do tipo de cobrança prestada pelo município, por exemplo. Então, receita originária que o Estado, né, seja o município, a União, Estados membros, ele já tem, tá? E receita derivada são recursos financeiros que eles vão buscar de terceiros. Quem são esses terceiros? Os contribuintes, pessoa física e pessoa jurídica. Então, quais são os estágios da receita? Primeiro, uma previsão. Eu preciso ter tanto para poder desenvolver algumas ações ao longo dos 4 anos e a cada ano subsequente. Então, primeira coisa, previsão, tá? A receita, por previsão, ela corresponde ao quê? A estimativa de receita a ser arrecadada pelo Estado, estimativa que o governo faz para planejar melhor seus gastos. Por exemplo, se fosse uma pessoa, né, nós não estamos falando do Estado, e ela quisesse comprar um carro. Eu quero comprar um carro em 2023. Eu não tenho dinheiro para isso, né? Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar um empréstimo no banco? Né? Eu posso pedir um empréstimo pessoal no banco, né? Parcelar em 60 meses, porque eu acredito que eu posso fazer algumas atividades extras, eu posso separar 10% do meu salário mensal para poder pagar o empréstimo, partir, que eles me dão uma carência de 3 meses para começar a pagar, né? Tenho que planejar, uma previsão. Eu tenho um pagamento para receber, que dá para dar uma boa entrada no carro. Então, eu vou prever. Uma previsão é uma abstração, tá certo? Então, o Estado ele prevê, por exemplo, o Estado da Bahia, o Estado de Pernambuco, ele prevê em janeiro
que no final do ano comercial, lá no dia 31 de dezembro, ele vai ter arrecadado tantos milhões de imposto de circulação de mercadorias e serviços. Tá? Em um ano. Aí ele vai no banco, ele pede uma antecipação de crédito, né? Ele pressupõe que vai arrecadar ao final de 2022 100 milhões de reais de ICMS. Em janeiro de 2022, ele prevê, né, pela média dos últimos 3 meses, que ao final de 2022 ele terá uma receita de ICMS de 100 milhões de reais. Uma previsão. E aí, então, ele diz, olha, eu vou no banco, né, eu preciso desenvolver algumas ações durante o ano, eu vou ao banco, tá certo? E vou pedir uma antecipação de crédito, porque eu sei que no final do ano eu vou poder pagar. Mas, quando chega no final do ano, ele não arrecadou 100 milhões de reais, ele tem arrecadado 50 milhões, ou seja, a metade do que ele previa. Mas ele pediu empréstimo de 100. Então, ele vai ter o quê? Dívida pública. Tá? Porque ele só arrecadou 50 milhões e pediu 100 milhões emprestado. Os outros 50 ele vai ficar devendo. Então, ele vai lá no banco, vai ter que renegociar para, a partir de 2024, pagar. Tá? Então, uma previsão é uma estimativa de receita, que pode acontecer ou não. Então, depois da previsão, é um lançamento. O que é o lançamento? É o ato pelo qual vai verificar a procedência do crédito, ou seja, a pessoa que lhe é devedora inscreve o débito desta, onde ocorreu o fato gerador. Lembra que eu falei aqui a vocês da receita derivada, que ele vai cobrar dos contribuintes? Ele pode fazer isso através de um ato administrativo chamado de lançamento tributário. Esse ato ele pode ser de ofício, por declaração ou por homologação. O que é de ofício? Né? O lançamento é efetuado unilateralmente pela administração. O contribuinte não tem nenhuma gestão. Quando chega a cobrança no nosso IPVA, para quem tem carro, do IPTU, para quem tem imóvel, já vem o valor lá no boleto, você tem que pagar em ponto final. Então, é de ofício, a gente não intervém. Por declaração ou misto, o lançamento é efetuado pela administração com a colaboração do próprio contribuinte ou de uma terceira pessoa, como no caso do ITR, Imposto Rural. Então, tem a participação do contribuinte, ou por homologação, perdão, deixa eu puxar aqui, ou autolançamento. O lançamento é homologar, o Estado apenas homologa, por isso é chamado de homologação. Um exemplo clássico é o ISS, perdão, o Imposto de Renda, porque a pessoa física ou jurídica, ela declara o imposto de renda, certo? Ela declara o imposto de renda. Então, quando ela declara o imposto de renda, ela diz, olha, nesse ano, 2021, né, quando ela fez a declaração do imposto de renda agora em 2022, eu tive tanta renda. Ela junta a documentação, o Estado faz uma verificação e vai homologar aquilo, né? Vai homologar a informação que o próprio contribuinte, pessoa física ou jurídica, informou. Então, como é que se classifica essas receitas orçamentárias? Você tem receita chamada corrente e você tem receita chamada de capital. O que são receitas correntes? São receitas tributárias provenientes de impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Que vão formar a receita das contribuições dos contribuintes, vão formar o capital patrimonial e os serviços. Já a receita de capital que o Estado tem são as operações de crédito que eles desenvolvem junto aos bancos, alienação de bens quando o Estado vende imóveis, amortização de empréstimos quando ele, por exemplo, não tem condição de pagar, ele vai no banco, pede uma renegociação da dívida. Quando ele transfere capital, recursos aqui estavam no local, eles colocam para outro, né? E outras receitas de capital provenientes. Então, receitas correntes são aquelas cotidianas, tá? Que vão acontecendo ao longo do tempo, durante aquele ano e durante os 4 anos. Receita de capital são aquelas relacionadas principalmente às operações de crédito, venda de bens, amortização de empréstimos e transferências de capital. Estão vendo aí, meninos, esse quadro aí como meu orçamento público? Sim.
Beleza. Então, vamos apresentar conceitualmente agora o que é orçamento, despesa, receita e tal. O orçamento público é o ato através do qual o Poder Legislativo, está aqui em cima, como órgão de representação popular, exerce ação fiscalizadora sobre receita e despesa, num determinado período, do Poder Executivo, Judiciário e do próprio Poder Legislativo, funcionando como instrumento de controle e de planejamento das ações governamentais. Tá? Então, o Poder Legislativo, exercendo a função fiscalizadora, né, sobre o que entra de receita e onde é gasto, né, num determinado período, dos diversos poderes, executivo, judiciário e legislativo. Então, é um instrumento de controle e de planejamento. Então, aqui, o orçamento público é uma atuação fiscalizadora por parte do Poder Legislativo de como, do dinheiro que entra e para onde ele vai. Orçamento público, né, além de ser uma lei, é uma peça de planejamento por meio do qual o governo estima a receita que irá arrecadar, a questão da previsão, e fixa os gastos que espera realizar durante o ano. De maneira geral, as receitas são obtidas por meio de onde? Estamos falando aqui de receitas derivadas, impostos, taxas, contribuições e outros mecanismos fixados pela União, pelos estados e municípios. Os gastos públicos são definidos de acordo com critérios jurídicos, econômicos e políticos. Onde é que eu vou gastar? Por que eu vou gastar? Né? Deve ter uma justificativa, e elas vêm acompanhadas não só pelo Congresso Nacional, mas principalmente pela população maior interessada nesse processo. Então, a população tem, né, como atribuição fiscalizar onde esses recursos estão sendo alocados. Então, o orçamento, em resumo, pessoal, é a previsão de ingresso de receita e onde esses recursos serão gastos durante aquele ano, certo? Funciona dessa maneira, um orçamento. Você também pode fazer um orçamento seu, né, para o ano, para 2023, eu pretendo fazer isso, isso e isso. Eu tenho uma previsão de receita. Eu vou gastar em tal local. Se eu vou conseguir ou não, já é uma questão a ser pensada dentro desse processo. Então, o orçamento, em sentido amplo, é um documento legal contendo a previsão de receita e estimativa de despesa a serem realizadas por um governo, seja o prefeito, seja o governo de estado, seja o governo federal. Então, ele precisa ter previsão de receita, estimativa de despesa, né? Isso é realizado, essa etapa é feita pelo Poder Executivo, vai para o Congresso, se for a União, vai para as câmaras de deputados, se forem os estados, e vai para a Câmara de Vereadores, se for o município. Então, o orçamento ele tem duas etapas, a construção feita pelo Poder Executivo e depois o estudo, né, feito pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo analisa e vai aprovar ou não o orçamento público. Então, o orçamento público ele é composto, pelo que já disse aos senhores, do PPA, Plano Plurianual para 4 anos, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias para cada ano subsequente, e o LOA, né, a Lei Orçamentária. Quanto eu tenho em dinheiro aqui para gastar nessas metas que eu estabeleci aqui na LDO? Então, no Brasil, o processo de elaboração do orçamento ele envolve a aprovação de 3 leis distintas. O PPA, a LDO e a LOA. É importante, eu coloquei aqui, observar que as votações das leis orçamentárias federais são feitas em sessão conjunta, tá? No Congresso Nacional, Câmara de Deputados e Senado juntas, em se tratando de leis orçamentárias federais, porque é bicameral. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Sim, está dando para acompanhar. Beleza. Então, como é esse ciclo orçamentário, né? Como é que isso funciona? Vamos ver aqui. Aqui. Elaboração do projeto da LOA, né? Que é o chamado ciclo orçamentário dos recursos. Depois que ele elabora isso aqui,
ele vai para discussão e votação, né, e aprovação da LOA, se for na União, pelas duas câmaras, pelas duas casas, Senado e Câmara dos Deputados, que é bicameral. Depois, a execução foi aprovado, volta para quem elaborou, né, no caso do chefe do Executivo, para executar, né, o que ele disse que ia fazer e que foi aprovado pelo Poder Legislativo. Dentro desse processo, desde a elaboração, discussão e votação, a execução das metas, é feito um controle e avaliação da execução orçamentária e financeira, né? Então, elaborou o projeto, votou e discutiu e aprovou, volta para a execução. Quando ela volta para a execução, ela não fica solta, tá? Ela tem que ser acompanhada, fiscalizada, né? E depois aprovada no final. Então, todas as etapas, até tudo ficar certinho, até a prestação de contas, deve ser acompanhado. Se está sendo bem acompanhado, se está tendo desvio, etc., é outra questão. Então, vai ser apurado, né, as responsabilidades, pelo menos deveria. Então, esse ciclo orçamentário, né, ele tem essas etapas. A primeira etapa é a elaboração, a segunda etapa é discussão e votação, que eu apresentei para os senhores. A terceira etapa é a execução orçamentária financeira e a quarta etapa é o controle. Tá? Eu vou pedir que depois vocês leiam esses quadrinhos aqui, ó. Por exemplo, aqui esse primeiro, na etapa de votação e aprovação do LOA, no caso da União, eu coloquei deputados, senadores, né, no caso da União, vereadores, no caso dos municípios, podem promover emendas, tá? Visando a melhoria dos gastos. Então, quando ele analisa aqui, não, isso aqui precisa ter um ajuste ali, um ajuste aqui, eles podem propor emendas, tá? Então, essas são essas etapas. Esse é o chamado ciclo orçamentário. Começa com a elaboração, passa pela discussão e votação, volta para a execução e o controle e avaliação. No controle, esse controle ele pode ser interno e externo, ou seja, pelo Poder Legislativo, Tribunal de Contas, né, que é interno, e externo pela sociedade. O controle e avaliação, eles fornecem subsídios para a execução do processo. Então, é um processo extremamente complexo e necessário a ser feito. Como é que isso funciona? Eu trouxe esse esqueminha aqui, um exemplo, né, para vocês entenderem, de um PPA, de um orçamento, entre 2018 a 2021. 2018, aqui, ó, 2019, 2020 e 2021, tá? PPA, 4 anos, LDO, metas para cada ano, e o LOA, recursos, né, para a execução das metas. Então, funciona assim, ó. Então, quem entrar agora, tá? Quem entrar agora, para o ano que vem, vai fazer nesse processo, 23, 24, 25, 26. Tá? LDO, Lei de Diretriz, o que é que você tem em geral, que são as estratégias. Depois você faz a LDO, né, que são as metas para cada ano, dentro desses 4 anos aqui, ó, e a LOA também, né, quais são os recursos que você vai ter a cada ano para fazer esse processo todo. Então, feito isso, né, nós temos as despesas, né? Então, eu arrecadei, tá, despesas. O que são despesas? Qual é o conceito financeiro de despesa? É a soma dos gastos realizados pela administração pública com vistas ao atendimento das necessidades coletivas que são de natureza econômica ou social, ou as duas, né, e o cumprimento das responsabilidades institucionais do setor público. Quanto à natureza, podem ser classificadas em despesas orçamentárias e extra-orçamentárias. Então, depois que eu arrecado, tenho as despesas, né, eu tenho que entender o que é isso. É a soma do gasto, né, realizado pela administração, onde ele vai desenvolver as despesas, onde é que ele vai gastar, quais setores que ele vai aplicar, recapeamento de estradas, construção de pontes, a construção de um hospital, a melhoria das infraestruturas da educação, a política local de lazer, cultura,
né, e assistência social, né, o pagamento dos servidores, né, então, tudo isso passa dentro desse processo. Então, a despesa é a soma dos gastos, né, relacionado com vistas ao atendimento das necessidades públicas. Aqui. Bom, então, a classificação orçamentária da despesa por categoria econômica divide a despesa em dois grandes grupos, tá? Nós temos as despesas correntes e as despesas de capital, que eu já citei um pouquinho mais à frente. As despesas correntes, também chamadas de despesas de custeio, elas dizem respeito aos gastos, às despesas com pessoal e encargos sociais, aos seus servidores, por exemplo, juros e encargos da dívida interna e externa, como é que eles vão amortizar, que vão fazer os pagamentos de algum empréstimo. Outras despesas correntes, compra de material de consumo, serviços de terceiros, né, que ele vai contratar alguém para fazer algum serviço, o pagamento, perdão, de sentenças judiciais, as subvenções sociais, os auxílios financeiros, as transferências para as ONGs, né? Ele pode colocar algum aporte financeiro para as ONGs. São chamadas despesas correntes ou de custeio para manutenção das despesas, né? do Estado. E as chamadas despesas de capital são os investimentos que vai ser feito em obras e equipamentos, em material permanente, a questão da aquisição de imóveis, não vou construir não, o Estado pode dizer, não vou construir não, eu vou comprar aquele imóvel onde será a sede do Tribunal de Justiça do Estado. Amortização de dívida interna, ou seja, o pagamento principal da dívida, como isso vai ser feito. A amortização da dívida externa, né, porque os empréstimos, por exemplo, eles podem ser feitos tanto internamente como em bancos internacionais, e outras despesas de capital. Estão vendo esse quadro aí, pessoal? Direito financeiro na Constituição? Sim. Pronto. Onde é que a gente encontra isso aí? No título 6, que está colocado da tributação de orçamento, nós temos o capítulo 2, especificamente que fala das finanças públicas. Então, é uma parte da Constituição que eu recomendo que vocês façam as leituras. Só um momento. Pronto. E aqui a referência novamente, quando a gente fala de atividade financeira do Estado, onde é que vocês vão achar essa questão? Na Constituição de 1988, na Lei 4320 de 1964, Normas Gerais de Direito Financeiro, e na Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, Lei 101 de 2000. Deixa eu tirar aqui. Ok? Então, assim, essa é uma apresentação geral, né, relacionada ao direito financeiro e tributário. A gente vai voltar, né, com mais detalhes, né, subdividir isso aí, isso é uma apresentação geral, mas o que eu peço a vocês, a leitura é fundamental, sabe, Gabriel, Robson, Sandra, porque às vezes é muita informação. Então, assim, na hora, assim, não dá para a gente fixar, por isso é legal, assim, que tiver disponível essa aula que eu estou gravando aqui, eu vou dar até uma pausa aqui, eu mando para vocês, né? Porque aí vocês podem rever, tá certo? Vocês podem rever essa aula importante. E outra coisa também, entre um tempo de aula, né? Hoje a gente está se reunindo, e a gente vai se reunir na semana que vem, material, dúvida, vocês podem, se quiserem, fiquem à vontade para conversar comigo. A gente tem um canal aí que é o WhatsApp, né? Se eu não responder de imediato, eu respondo logo que dá, não demoro muito não. E aí eu sempre vou olhando, eu gosto, aí façam as leituras dos slides, nos slides tem as referências, vocês vão nas referências, fazem a leitura também, né? E eu vou pegar, às vezes ou outra, pequenos textos, né?
que ajudam bastante a gente. E vão lá na biblioteca e estão mandando os livros, né, que eu estou conseguindo em PDF. Porque, assim, o momento da aula, ele é único, mas ele não dá conta sozinho. Não dá conta sozinho. Mas não dá conta mesmo. É um momento de orientação. Tá certo? Eu sei que vocês trabalham, que deve ter alguém aqui que tem suas famílias, né? Que tem que cuidar, tem filhos, não sei. Mas, já que a gente assumiu essa responsabilidade, né? De fazer a graduação, que a gente procure fazer da melhor forma possível. E eu sempre faço essa recomendação, não sei se é o caso de vocês especialmente, mas o direito tributário e financeiro fica muito negligenciado, né? Em boa parte dos cursos, às vezes. Porque a gente tem uma ideia de que talvez isso fique uma coisa bem distante nossa, mas isso é muito presente, muito mais do que a gente pensa na nossa vida, mesmo que a gente não fosse aluno de graduação em Direito, né? Mesmo que a gente não fosse professor, quanto sociedade mesmo, indivíduos. Eu não sei se alguém aqui tem uma empresa, né? Então, são coisas que estão ali no nosso dia a dia. Então, a gente se apropriar dessas informações é importante, porque se a gente precisar, a gente tem como acionar, né? A justiça e tal, em último caso, a justiça, mas a gente tem condição de discutir com a própria administração pública com conhecimento de causa. E para aqueles que vão laborar, né, nessa parte tributária e financeira, sempre é bom. Tem a partes específicas? Tem, mas isso tem contabilidade tributária, tem o direito penal tributário, né, tem o direito econômico, entendeu? Então, é um estudo para a vida inteira, tá? Então, essa é só uma orientação inicial aqui, tá bom? Alguém tem alguma pergunta, né, com relação a isso? Eu As tenho uma coisas que eu fui dúvida. falando? Por favor. Quando a senhora estava falando sobre, acho que foi sobre orçamento, a senhora falou que os impostos, taxas e contribuições Contribuições de de melhoria, melhoria. né? Eles são receitas derivadas, né? É, Eu fiquei imaginando o seguinte, no caso de uma passagem de ônibus, eu acredito que seja a taxa, né? Por que que ela não seria uma receita originária, no caso? tarifa. É tarifa. Ah, é tarifa, né? Ah, Tarifa. sim. É tarifa. Entendi. Eu vou dar um exemplo, uma coisa que me angustia, que chama o pedágio, Gabriel. E essa semana, eu vim do que eu estou agora falando com vocês, eu estou aqui em Guanambi. Aí eu vim de Santo Antônio de Jesus, aí eu peguei o percurso por Conquista, porque é um percurso mais longo, mas a estrada é melhor. 2 pedágios eu passei, tá? Cada pedágio para carro pequeno, R$ 5,10, né? Aí o que acontece? Eu tava, para minha sorte, na bolsa, eu estava com umas moedas e tal, consegui pagar, mas eu cheguei no pedágio, aí eu perguntei, passa Pix? Não passa. Passa débito? Não passa. É dinheiro. E aí ela falou para mim, eu digo, e agora o que eu faço se eu não tiver dinheiro? Aí ela passaria uma ordem, né? Um papelzinho dizendo, mas eu teria que ter esse dinheiro até o próximo pedágio. Pergunta, se eu não tivesse dinheiro, eu ia ficar presa. Entendeu? Então, assim, a gente vai ver que é uma diferença entre taxa e preço e tarifa. Tá? Taxa é uma das espécies de tributo. Por exemplo, taxa de esgoto, taxa de iluminação pública, tem natureza tributária. Tarifa ou preço público é uma atribuição, por exemplo, uma empresa, no caso do ônibus, né, é uma concessão pública para explorar uma atividade econômica. Entendeu? Então, por essa concessão, ele, durante determinado tempo, ele explora aquela atividade econômica, presta o serviço e o usuário, ele paga por isso, né? As pessoas que vão comprar a passagem. Isso acontece também com a aviação, com o trem, muitas vezes, certo? Ele como é que eu vou dizer? A retribuição financeira é isso. Então, não é regularizado. Aquilo, lembra que eu te falei, tem a competência legislativa? O Estado regulamenta como é que é isso, né? No caso dos ônibus, tem os conselhos municipais com a participação da sociedade, para às vezes até discutir se vai aumentar ou se vai baixar a passagem.
No caso do pedágio, por exemplo, é a União que regulariza. Aí o que acontece? Qual é a contrapartida? É o pagamento do pedágio. E qual é o serviço? É manter as vias melhores. Se você verificar, quando você passa pelos pedágios, né, aquele trecho, ele é bem arrumado. Eles fazem, né, ampliação das vias, a sinalização, a própria estrada está melhor. Quando você vai em alguns trechos, né, como no caso da Baía Sussuarana, Maracás, por exemplo, que são terríveis, né, e isso tem outros bem piores, que não tem o pedágio, essas coisas acontecem. Na verdade, o Estado deveria bancar isso, né? É ele que devia manter as vias, né, organizadas sem você precisar. Aí vem uma outra discussão. E o seu direito de ir e vir? E se você chega no pedágio, você não tem o dinheiro, o que é que acontece? Seu carro vai ser apreendido? Porque você já paga. Quando você compra o carro, né, algumas espécies de tributo. Por exemplo, é um produto industrializado, você paga o IPI, tá? Pela produção, né? Depois, quando você vai na concessionária, se você comprar na concessionária, a transação sobre ela recai ICMS, que é mercadoria, tá? E aí, para você andar na via, você paga o licenciamento. E você paga o IPVA. Vejam só. E aí, para você transitar, quando você chega no coisa, ainda tem o pedágio. Não é à toa que o nosso país tem mais de 30% do que a gente tem no ano, né, que a gente arrecada de qualquer maneira, reverte em tributo. Entendeu? Então, assim, essa questão que você colocou, no caso, você perguntou da questão do ônibus, é um preço tarifa pública. É criado pelo governo, né, porque é o governo que tem a competência legislativa, só ele que pode instituir uma espécie tributária, mas, em muitos casos, ele só institui. Os recursos são levados para terceiro, né? Então, por isso que fala da questão das necessidades públicas, né? O que é realmente necessário. No caso da Bahia, principalmente nos interiores, a gente observa a ausência ou pouca prestação de serviços de ônibus, né? Aí o pessoal tem que comprar moto, tem que pegar o mototáxi, que é mais caro também. Então, se você compra sua passagem de ônibus, por exemplo, mas você chega lá, você tem que pagar o quê? Eles chamam taxa, né? Mas tarifa de embarque. E aí eu pergunto, se você não comprar tarifa de embarque, você não embarca, não? Aí você quer ir ao banheiro, né? Então, tem um banheiro que é pago. Agora, se você tiver com a sua passagem em mãos, você não precisa pagar. Então, são coisas que se a gente for somar, a gente inviabiliza muito, né, das nossas receitas. Viu? Então, e outra coisa, para finalizar aqui, nessa parte, a parte da sua pergunta, a Constituição Federal ela aponta 3 espécies de tributo: impostos, taxas e contribuição de melhorias. Mas já foi fechado pelo Supremo Tribunal Federal e pela doutrina que não são 3 espécies, e sim 5, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, contribuições para fiscais e impostos e extraordinários. São 5. São 5 espécies de tributo e não 3, né? Então, a gente vai estudar, né, essas divisões e alguns desses impostos, porque não tem condição de estudar todos, são muitos, entendeu? Não sei se consegui, né, aproveitei a sua fala para poder colocar outros elementos aqui para a gente falar. Além do Gabriel, tem mais alguém? Não? Eu quero ver quando a gente tiver presencialmente. Eu vou provocar vocês, quando a gente tiver presencialmente, porque daqui não dá, né?
mas presencialmente para a gente conversar, fazer uma dinâmica boa relacionada a isso. Quero ir na biblioteca com vocês também, para ver como é que está a situação. Tem mais alguma perguntinha, meninos? Não? Robson, Sandra, Lamara, Luciano. A turma é pequena. Estamos com 8 alunos lá, né, e comigo 9 pessoas no grupo. Eu não sei se todos estão matriculados, porque eu não sei se teve uma pessoa que pediu para ficar lá. Bom, a programação para hoje era essa primeira discussão, né? A gente vai fazer assim, que eu preferi fazer seguido, porque eu vou precisar finalizar por agora, certo? Eu agradeço a vocês, tá certo? E na próxima semana estaremos aqui nesse bate-horário, tá bom? Muito obrigada pela atenção, um bom dia para vocês. Bom dia, professora, obrigada também. Bom dia, Pro. Tchau, tchau. Juízo aí, pessoal. Tchau, tchau, até a próxima. Até, vou encerrar aqui. Tchau.